E aí, pessoal, beleza? Quer comprar um imóvel em Portugal, financiar, seja para morar ou investimento? Fala com a gatinha aqui. Mentira! Seguinte, nós estamos em Alcântara, pertinho do centro de Lisboa, porque a gente vai mostrar para vocês os detalhes de um imóvel português. Muita gente tem curiosidade, como é que são os apartamentos portugueses? Então a gente está em frente de um aqui, ó, que brasileiro gosta muito mais de apartamentos mais modernos, segundo os consultores imobiliários. Então a gente vai subir lá, mostrar alguns detalhes aí bem legais e também vamos falar com o consultor imobiliário sobre financiamento, compra. Você que está aí no Brasil, o que você precisa para comprar um imóvel? Dá para comprar daí? Quais os cuidados você vai ter? Fica ligado. Então, pessoal, a gente subiu aqui nesse apartamentão de 170 metros quadrados que tem aqui em Alcântara para mostrar alguns detalhes. Agora, quem vai ajudar a gente a fazer isso é o Guilherme, que é diretor de uma imobiliária que está aqui no GC. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Cláudia. Por que o brasileiro curte esse tipo de imóvel? Aqui os imóveis têm um padrão um pouco diferente do que estamos acostumados. Então, obviamente, pela história do país, pelos anos, as construções são muito mais antigas que as nossas e isso acaba por interferir até a questão de conceito que eles têm. Bom, e aqui é uma unidade muito procurada pelos brasileiros, porque estamos aqui em Alcântara. O condomínio Alcântara Rio é um dos condomínios, hoje é o condomínio mais luxuoso que tem aqui em Alcântara. São prédios e construções novas, onde a gente já tem toda uma questão de vidros duplos, os aquecimentos. O vidro duplo é uma coisa muito comum, né? Muito comum aqui por conta do inverno. O inverno tem a questão de ser mais rigorosa. Então a gente tem essa questão, os vidros acabam sendo duplos e ajuda na questão térmica. Então no aquecimento permanece mais o imóvel aquecido e no verão também ajuda a manter o ambiente mais fresco. Esse hall aqui é uma característica dos imóveis aqui em Portugal. É um conceito que eles têm, um hall para fazer a distribuição para o apartamento, onde você consegue deixar algumas áreas com mais privacidade. Então você vai receber uma visita, deixa a porta dos quartos fechada, as pessoas lá ficam com uma privacidade. Todos têm. Todos os apartamentos têm, 99% dos imóveis cá tem. Cozinha. A cozinha é um outro ponto muito interessante. Cá em Portugal eles têm esse conceito de colocar todos os eletrodomésticos já embutido, para quando você entra e ter aquela impressão de uma cozinha clean. Então você pode ver, aqui o frigorífico fica fica embutido dentro do armário. Então aqui a porta você tem o frigorífico e o freezer. Tem embaixo. Você tem aqui a máquina de lavar louça. O louça não é errado. É louça mesmo, viu, gente? Falamos louça. Então você já tem aqui a máquina embutida. Os fogões são esses fogões normalmente cooktop e esse aqui ainda é a gás, mas hoje já utiliza-se muito as placas de indução. A coifa, exatamente, que aqui chamam-se as saídas de fumos, né? Agora me diz uma coisa, gente, tem um detalhe. Vamos falar a verdade, pessoal. Outro dia eu encontrei uma senhorinha aí que falou que trouxe um tanque no avião. Juro por Deus. É verdade. Eu não acreditei. Ela me mostrou a foto. Ela trouxe um Ela é tanque. fã, ela vai te assistir, ela é fã do canal. Ela é nossa fã do canal. Olha, em 2017, da venda dos imóveis cá em Lisboa, 30% foram comercializados para os brasileiros. Ou seja, os brasileiros estão cá a consumir muito. Inclusive, alguns construtores já pensam em construir apartamentos com uma área de serviço. Porque não tem, Porque né? aqui não temos tanque, não temos nada. Aqui temos um espaço para a máquina de lavar roupa, mas normalmente ela fica embutida. E não temos área de serviço, o famoso tanque, ou seja, precisamos fazer uma limpeza de balde, essas coisas, onde fazemos? Não, É comum aqui lavar o tênis. lavar o tênis, Como é que exatamente. você lava o tênis? Na banheira? Na banheira. Mas você dá banho no seu filho lá também? Não, depois tem que esterilizar a banheira. Gente, Então, é não, uma cultura. juro, não tem, gente. Eu tenho que lavar os tênis lá no banheiro, lavar a mochila do Ricardo. Outra coisa que é muito comum cá é a questão da faxina. Eles usam muito aquela esfregona, tipo McDonald's. Então esse é o sistema de faxina deles. Então os panos, essas coisas que nós temos o costume de lavar nos tanques. Eu importei não pano de lava. chão do Brasil. Pano de chão é uma coisa que não se acha aqui. Aqueles rapazes vendendo no semáforo e tudo mais. Rodo também não era uma coisa muito comum. Álcool você não compra frascos de álcool no mercado. É mais difícil, você compra frascos menores. Então significa que as construtoras já estão pensando em construir Tem algumas padrão que- do brasileiro? de colocar alguma Fazer uma questão área de no- serviço? no Pô, padrão vai brasileiro. bombar. Sim, Vai bombar, porque né? os brasileiros estão a ver muito. Vamos lá, quartos. Aqui já é a parte dos quartos. Os quartos normalmente aqui também já é um pouco comum com o Brasil, um corredor de quartos separados. Aqui já temos também
podem observar, são os aquecimentos, todos os quartos têm aquecimento. Não, ó, mas vem cá, uma coisa que eu prestei atenção é o seguinte, ar-condicionado aqui, meu filho, se você quiser se refrescar no verão, você vaza pra praia, tá? Porque não tem, né? Nesse imóvel aqui agora não temos, mas é uma questão de instalar. O apartamento já tem toda a pré-instalação e é só colocar as máquinas. Mas como ele disse, por ter as janelas duplas e pela posição do prédio, orientação solar, no inverno, obviamente, ser um pouco mais seguro, você acaba por utilizar um pouco o aquecimento, mas no verão também o imóvel acaba por ser fresco. Entendi. Então não há aquela necessidade do ar, mas sempre um conforto adicional. Agora, isso aqui sempre tem também, né? Roupeiros, tem exemplos, roupeiros embutidos. Isso também é um padrão nosso lá no Brasil. Mas isso aqui, lá é comum também, a cozinha equipada que não é comum lá, né? Agora a novidade é a parte também, que é uma outra parte diferente, que são as casas de banho. Aqui é uma casa de banho completa. Que é banheiro. Que é banheiro, exatamente. Já estamos mais acostumados. Então, me fala que banheiro é uma coisa curiosa, gente. Aqui não tem ralo não, sabe por quê? isso, aquela história de jogar água, fazer... Não temos ralo. O ralo fica fechado, ou seja, utiliza-se com a esfregona para fazer a faxina. Eu podia ter trazido uma esfregona. Você sabe que eu aprendi a usar a esfregona? Eu odiava, porque eu achava que ela espalhava sujeira. Mas ela é boa, porque olha, gente, a gente vai pegando os hábitos. Olha como é engraçado, a gente está aqui há pouco tempo, eu já peguei alguns hábitos, como por exemplo usar a esfregona, que eu odiava. Eu xingava porque eu achava que ela espalhava toda a sujeira. Mas não adianta, você não pode ficar jogando água, porque não tem ralo. Mas você também não tem outra saída, você usa a esfregona ou não. Exatamente. Não tem como. Outra coisa. Uma outra diferença, desculpa. Pode falar. Aqui a casa de banho. As casas de banho também, 99% são feitas com banheira, alguns casos com banheira de hidromassagem. E esse vidro de blindex, só metade, que isso é um padrão a nível europeu, mas e alguns também têm acortinado, em raríssimos casos que eles fecham o box. Porém, quando você vai tomar banho, querendo ou não, sempre respinga, é uma coisa que temos que nos adaptar. Sim. Esse aqui ainda já está com blindex, é um banheiro mais... Agora outra coisa, não tem janela, né? Não tem janela, aqui é bem raro termos janelas nas casas de banho, nos banheiros, né? É uma outra desvantagem que temos. E aqui é uma suíte também, comum. Aqui também não tem. Esse apartamento tem uma vantagem, porque pela construção ser mais nova. Então, observamos que esse apartamento tem 3 casas de banho, sendo 2 completas, porque tem chuveiro, que é o da suíte e o que atende os 2 quartos, e a casa de banho social. Mas isso é raro também, E isso, né? Que eu ia dizer, porque isso é uma construção nova. É muito comum aqui apartamento que a construção seja bem mais antiga, aonde você tem um T3 com 2 casas de banho, sem nenhuma suíte. Às vezes até uma casa de banho só. E é muito problema. Por exemplo, o T2 antigo, você só acha com uma casa de banho. Você não acha com 2. Um exemplo, nós temos um prédio lá em Telheiras, em frente à nossa casa, que ele tem 115 metros e um banheiro. Um banheiro que nem é suíte e é um prédio novo, não tem 10 anos. Isso, amor, parece que é um dificultador para vocês, né? Exato, muito. Para o perfil do brasileiro, porque o brasileiro não está acostumado a ter um banheiro só. Né? Sim, e o brasileiro quando chega cá, ele tem um pouco de dificuldade para achar o seu imóvel, porque as características são muito diferentes. Essa unidade que estamos a conhecer já é uma unidade que tem muita similaridade com os nossos imóveis. Agora, dependendo do imóvel, até como já relatamos aqui, um apartamento de 115 metros quadrados com uma casa de banho. No Brasil, hoje, o conceito são 3 quartos, são 3 suítes. Aqui outra coisa também que é diferente são a questão das vagas de garagem. Vamos indo pra lá e a gente mostra o negócio aqui, ó. Porque a gente não faz edição, vai rapidinho. A gente conversa aqui, ó. Tem sem edição mesmo, porque a gente não tem tempo. Uma coisa importante, condomínio, né? O condomínio aqui é uma grande diferença. No Brasil estamos acostumados, pela questão da segurança, e hoje acho que 90% dos brasileiros que vêm para Portugal, eles buscam qualidade de vida. E também outra coisa que nos ajuda muito é a questão climática, né? A cidade de Lisboa é conhecida pela cidade luz, então isso acaba por atrair muitos brasileiros para cá, em Portugal e especificamente em Lisboa. Mas enfim, por essa questão de segurança e tudo mais, as pessoas acabam por migrar. No Brasil, chegamos, temos o condomínio,
O condomínio tem a questão de segurança, então você tem 2 portas para entrada, você tem toda aquela questão, clausura, você tem porteiros, turnos, folguistas, zeladores, enfim, você tem uma elevada ficha. Os condomínios são extremamente caros. Câmeras de segurança, etc. Aqui as câmeras de segurança ainda também são importantes, não é muito comum, mas hoje em dia já está melhorando. Mas vem a parte boa. O condomínio desse apartamento, que estamos num apartamento de alto padrão, ele custa 98 euros por mês. O que inclui nesse condomínio? Nesse condomínio inclui toda a manutenção do prédio, etc. Mas aqui não temos a figura do zelador, não temos a figura do porteiro, aqui são todos vídeos porteiros, eletrônicos. Cada condomínio tem o seu acesso, a sua chave para acessar, uma senha. E esse preço de condomínio é meio que padrão, né? É padrão aqui em Lisboa, exato, porque não tem todos esses custos. E tem aqui, na realidade, a figura de um administrador. Então, o prédio, esse aqui é um condomínio um pouco maior, e cada bloco tem um administrador responsável para que as coisas aconteçam. Então, você precisa de uma manutenção, checar se as coisas estão com regularidade, coordenar a equipe de limpeza. Aqui, a questão, uma outra coisa, Cláudia, que é muito legal, que tem em Portugal, é a parte do lixo. Eles são muito conscientes, então aqui há separação de lixos. Então aqui na casa utilizamos o lixo convencional, de cozinha, comida, resto de comida, orgânico, aquelas questões. Já tem um duto que aqui do andar jogamos para a lixeira. E cada dia da semana é um dia da coleta. Então um dia é de plástico, Lá em casa é assim. metais, e no outro dia papelão e vidros. Ou seja, eles são muito conscientes. Aqui as pessoas não têm costume de jogar lixo na rua e etc. Eles são muito conscientes. Essa é uma parte muito bacana. Outra coisa também que eu queria que... Amor, será que você consegue mostrar um pouquinho ali, ó? Os prédios aqui, residenciais, todos têm comércio embaixo, né? Isso, a maioria, não vamos colocar todos, mas a grande maioria. É uma opção para os condôminos terem um comércio embaixo de necessidades. Então, normalmente tem um bar, um restaurante, tem farmácias, enfim, para que tenha um comércio local. Legal, gente, beleza? Espero que vocês tenham gostado. A gente deu aqui um panorama geral sobre características. E o financiamento que você falou lá embaixo? Vai ficar... Não, agora vai ficar pro próximo vídeo, porque esse vídeo tá grande demais. Chupa! Aguarda aí, gente. No próximo a gente vai falar sobre money. Quer comprar um apartamento como esse aqui? Quanto custa esse apartamento? Como faz para financiar? O Guilherme vai falar, vai dar as dicas para vocês. Obrigado por hoje, Guilherme. Obrigado a você, Valeu, à disposição. Obrigada. Tchau, tchau.